Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem específico. É uma gravação de áudio, sabe? De uma ministração religiosa. Ah, interessante. Do que se trata exatamente? Uma pregação do diácono Pedro Nascimento. Foi lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, no dia 27 de julho. Ah, legal. Um material bem focado, então. Sim, sim. E antes da gente começar a mergulhar nisso, só um lembrete rápido. Se esse tipo de análise de conteúdo agrada, considerem se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda bastante a gente a continuar. Com certeza. É um apoio importante. Bom, então vamos lá. O que a gente percebe logo de cara nessa gravação é que o foco é muito na vida espiritual, né? Sim, total. Ele pega aquele contraste clássico do texto de Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Exato, e o tom é bem intenso, né? Fervoroso mesmo, falando direto para quem estava lá na igreja. O ponto central parece ser aquela exortação de Gálatas 5,16, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tipo um chamado bem direto para vigilância. É uma chamada para não ceder aos desejos que ele chama de carnais, né? Ele fala muito em vigiar, orar, buscar essa vida guiada pelo Espírito Santo. Isso. E tem uma ênfase forte na transformação que acontece depois da conversão, como se fosse um divisor de águas mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como ele fala da gratidão pela conversão. Não como algo que a pessoa faz sozinha, mas como uma operação divina. Ah, sim. Esse é um ponto interessante. É a ideia de que não é um ato só humano, sabe? Que existe uma ação de Deus que convence a pessoa, que liberta, como se Deus iniciasse o processo. É. Ele usa essa expressão operação divina. Sugere algo que acontece meio que nos bastidores espirituais, né? Exatamente. Que trabalha no oculto, acho que ele usa algo assim. Isso é bem característico de algumas linhas pentecostais, essa valorização da experiência mais direta, sabe? Sobrenatural. Entendi. Mas aí como isso conversa com a outra parte? A cobrança forte por esforço pessoal, por andar em espírito, lutar contra a carne. Parece ter uma tensão aí, né? Se a iniciativa é divina, Pois é, parece uma tensão, mas acho que a pregação tenta amarrar isso, sabe? Apresentando como uma parceria, tipo, a operação divina te dá a capacidade, as ferramentas. entendi. Como se Deus desse a partida. Isso. Mas a pessoa ainda precisa escolher e dirigir, né? E escolher a direção certa, todo dia. A luta continua, travada entre a carne e o espírito, como ele diz. A dependência de Deus não anula a ação, a escolha humana. Faz sentido. Uma dinâmica de cooperação, então. E essa luta, pelo que eu entendi, não é só individual, né? Ele fala da comunidade, da igreja. Sim, sim. Amplia o foco. Fala sobre a importância da igreja estar unida em oração, de ter discernimento para identificar o que ele chama de vozes estranhas, influências negativas. É, ele menciona o papel da liderança nisso, né? O homem de Deus, o anjo da igreja, usando essas expressões da gravação, para guiar e proteger o grupo. Exato. Proteger o corpo de Cristo, como ele coloca, de ensinos ou práticas que desviem do caminho. Tem um aspecto comunitário bem forte ali. E dentro disso ele fala de missão. Cada um teria um papel, um propósito dado por Deus. Isso mesmo. A ideia de ser um representante de Deus. Alguém que, por estar cheio do Espírito, demonstra não só, digamos, poder na palavra, mas também amor. E essa missão seria o que exatamente? Viver a fé e falar dela. Basicamente, tanto individualmente no dia a dia, quanto coletivamente, como igreja. E para deixar isso bem claro, ele detalha as obras da carne lá de Gálatas. Sim, a lista. Inimizades, iras, divisões. Isso. E contrasta direto com o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. A mensagem é, olha, a vida guiada pelo Espírito se vê nessas qualidades aqui. É bem prática a aplicação que ele sugere. Tipo, cuidar do que fala, perdoar, amar mesmo quando discorda. Exato. Até controlar os apetites físicos entra como disciplina. Tudo leva para esse ideal de ser cheio do Espírito Santo. Ser um vaso, como ele diz, preenchido por Deus e não por outras coisas. Ou seja, a pregação tenta ligar a doutrina sobre o Espírito Santo com os desafios bem concretos da vida, né? Tanto pessoal quanto em comunidade. Perfeito. É uma tentativa de tornar a teologia algo vivido, sabe? Usando a Bíblia, no caso Gálatas, como um mapa para essa experiência religiosa do dia a dia.
desde a briga interna até a responsabilidade lá fora. Bom, acho que conseguimos ter uma boa visão geral, né? Chegamos ao fim desta nossa análise da ministração do diácono Pedro Nascimento. Tentamos entender os pontos principais sobre fé, conduta, essa dinâmica espiritual que ele apresentou. Sim, e fica a reflexão, né? Sobre como esses textos são interpretados e aplicados na prática. E talvez uma coisa para se pensar, essa ideia de batalha interna constante entre nossos impulsos e nossos ideais. Será que isso não ecoa na experiência humana de modo geral, mesmo fora de um contexto religioso específico? Uma boa pergunta para finalizar. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.